Pessoal que está se preparando para o concurso do INSS, bora revisar a Lei de Improbidade Administrativa, resolvendo algumas questões atualizadas da Sebrasp, todas questões de 2022, e eu já adianto para vocês que este conteúdo é uma das minhas apostas para a prova. E ao final do vídeo eu comento como eu acredito que será esta questão. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Natália. Nós estamos aqui no canal em uma maratona de direito administrativo com foco total no edital do INSS de 2022 e na Sebrasp. E com o vídeo de hoje nós estamos encerrando a nossa maratona. Mas, pessoal, fiquem tranquilos, porque quem acompanhou ao conteúdo aqui do canal não terá nenhuma surpresa no dia da prova na disciplina de Direito Administrativo. Eu sempre comentei com vocês que aqueles candidatos que são aprovados em provas de concursos públicos são aqueles que souberam estudar e não os que mais estudam. E o nosso objetivo aqui no canal sempre foi esse, né? Sempre foi estudar aquilo que realmente é cobrado em provas de concursos públicos. Então, eu estou muito confiante que quem acompanhou aos vídeos aqui do canal vai certamente gabaritar direito administrativo. Mas, então, hoje, para finalizar esta nossa maratona, nós vamos falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa, que é um conteúdo muito importante porque é uma lei que foi modificada recentemente. E justamente por isso, ela tem sido muito cobrada pelas bancas e com a Sebrasp não é diferente. Só em 2022 eu encontrei muitas questões da Sebrasp sobre a Lei de Improbidade. Então, este conteúdo, né, a Lei de Improbidade é uma das minhas apostas. Eu acredito muito que terá uma questão na prova de vocês sobre a Lei de Improbidade. E ao final do vídeo eu comento como eu acredito que será esta questão. Mas chega de enrolação, vamos às nossas questões. Vamos começar, questão número 1, uma questão de 2022. Pessoal, nestas questões sobre a Lei de Improbidade eu não vou nem falar o ano, porque são todas questões de 2022, são todas questões bem atualizadas. Mas vamos lá. Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos em sua integralidade, inexistindo limitação de responsabilização com base no valor da herança, certo ou errado? Pessoal, uma questão bem fácil, né? A gente sabe que está errado, porque o limite da responsabilização do herdeiro é o valor da herança, sim, e a resposta vocês encontram no artigo 8º da Lei de Improbidade. Eu não vou ler estes artigos, pessoal, porque como vocês sabem também, eu sempre disponibilizo o material na descrição do vídeo, então quem tiver interesse, acessa lá e pode baixar o material, e inclusive ir acompanhando a correção com o material, né? Vamos lá, pessoal, vamos à questão número 2. Utilizar em serviço particular terceiros contratados pelo órgão público ao qual o agente é vinculado caracteriza ato de improbidade administrativa, certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, aqui é praticamente cópia do inciso, né? E esta questão está correta, configura, sim, ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. E a resposta vocês encontram no artigo 9º, inciso 4. Mas vamos continuar e vamos à questão número 3. Aceitar promessa de vantagem econômica para tolerar a prática de lenocínio configura ato de improbidade administrativa, certo ou errado? O que vocês acham, pessoal? Está correto também, mais uma vez a Sebrasp está cobrando lá aqueles incisos, né, que nos trazem quais são os atos de improbidade administrativa que configuram enriquecimento ilícito ou que causam prejuízo ao erário. Então, pessoal, fiquem atentos, percebam que é bem importante que vocês saibam diferenciar estes atos que configuram enriquecimento ilícito daqueles que causam prejuízo ao erário, né? Percebam que sempre que o ato configurar enriquecimento ilícito, o agente público ele vai se beneficiar de alguma forma com aquela sua conduta. E sempre que o ato causar prejuízo ao erário, este agente público ele está concorrendo para que outra pessoa
seja beneficiada. Então, pessoal, fiquem atentos a estas diferenças e quem tiver tempo, dá uma lida lá nesses incisos, porque a Sebrasp tem cobrado bastante, né, em questões recentes. Como vocês podem ver, nós estamos resolvendo aqui questões de 2022. Bem, mas então esta questão ela está correta e a resposta vocês encontram no artigo 9º, inciso 5. Mas vamos continuar e vamos à questão número 4. A transitoriedade do vínculo entre o agente causador do dano e a pessoa jurídica lesada impede a incidência das regras da lei de improbidade administrativa. Certo ou errado? Pessoal, uma questão bem fácil, a transitoriedade não impede, não, e a resposta a gente encontra no artigo 2º da lei de improbidade, que estabelece que considera-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, pessoal, este artigo ele é bem amplo e todas estas pessoas aqui responderão por ato de improbidade administrativa e a transitoriedade do vínculo não impede a responsabilização. Mas vamos continuar e vamos à nossa quinta questão. A existência de vinculação estatutária entre o agente causador do dano e a pessoa jurídica de direito público lesada é condição indispensável para a configuração do ato de improbidade. Certo ou errado? Pessoal, outra questão bem fácil, né? Principalmente agora que a gente acabou de ler lá o artigo 2º. A gente percebeu que não é preciso que o agente público possua um vínculo estatutário, né? Não se faz necessário que seja um agente público que passou em um concurso público, que ocupa um cargo público e que se submete a um estatuto, né? Nós acabamos de ver na questão anterior que, inclusive, a transitoriedade do vínculo não impede. Então, mais uma questão errada, porque não são apenas os agentes públicos que se submetem ao regime estatutário que responderão por atos de improbidade. Mas vamos continuar aqui no material, eu repeti este artigo 2º e é um artigo bem importante. Mas vamos à questão número 6. A comprovação de conduta dolosa do agente é exigida para a responsabilização, conforme a lei de improbidade administrativa vigente, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade. Certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, a lei de improbidade ela foi alterada praticamente por completo, né, recentemente, no ano de 2021. E uma das alterações foi justamente esta, porque anteriormente determinadas condutas, ainda que culposas, poderiam ser responsabilizadas como ato de improbidade. No entanto, com estas alterações, apenas condutas dolosas poderão ser responsabilizadas conforme a lei de improbidade, né, como ato de improbidade. E esta assertiva, ela está correta, pessoal. E aqui no material, eu trouxe para vocês o artigo 1º, parágrafo 3º, que estabelece que o mero exercício de função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade do ato de improbidade. Ou seja, pessoal, faz-se necessário que a conduta seja dolosa com fim ilícito. Mas vamos continuar e vamos à questão número 7. Deixar de observar as normas relativas à aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa caracterizado como causador de prejuízo ao erário. Certo ou errado? Percebam que, mais uma vez, a Sebrasp está cobrando, né, que os candidatos tenham conhecimento daqueles atos ou que causam prejuízo ao erário ou que causam enriquecimento ilícito. Pessoal, nesta questão, a Sebrasp praticamente copiou o inciso, mas fez algumas alterações. Percebam que aqui, na assertiva, ela está descrevendo uma conduta culposa, né? Ele deixou de observar. E conforme a gente acabou de comentar, condutas culposas não são mais punidas nesta nova lei de improbidade, né? E eu digo nova lei de improbidade porque ela foi praticamente alterada por completo. Então, pessoal, embora seja praticamente uma cópia do inciso, esta assertiva está errada, mas vamos então analisar o inciso que foi alvo da
alteração da SEBRASP, né? E é o inciso 19 do artigo 10. Pessoal, este inciso, ele estabelecia que configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário agir, né? Percebam aqui que o agente público, ele está agindo, né? Não é uma conduta culposa. Ele agiu para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Mas vamos continuar e vamos à nossa próxima questão, que é a questão número 8. O ato ilícito que já tenha sido sancionado com base na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, impossibilita a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa. Tá certo ou está errado, pessoal? Pessoal, o que a gente percebe nestas questões da SEBRASP é um copia e cola mesmo, né? E aqui, mais uma vez, é cópia da lei. E esta questão, ela está correta. E aqui no material eu coloquei para vocês. Eu esqueci de colocar o artigo, pessoal. Coloquei só o parágrafo. Então, me perdoem, eu não lembro qual é o artigo, mas é o parágrafo 2º. E este parágrafo 2º, ele estabelece que as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública. Percebam o quão importante é uma leitura da letra da lei, né? Principalmente em uma prova como a prova de vocês, que é uma prova que exige ensino médio como nível de escolaridade. A SEBRASP normalmente se limita à cópia da lei mesmo, como vocês estão vendo. Mas vamos continuar, pessoal. Vamos à questão número 9. A voluntariedade da conduta do agente é condição suficiente para a tipificação do ato de improbidade. O que vocês acham, pessoal? Está certo ou está errado? Pessoal, está errado, né? E é uma questão bem fácil, porque embora a gente não lembrasse do artigo, a gente sabe que para que esteja configurado o ato de improbidade, atualmente faz-se necessário uma conduta dolosa. Portanto, a voluntariedade da conduta do agente não é suficiente. Então, esta questão ela está errada e a resposta vocês encontram no parágrafo 2º do artigo 1º, que ele estabelece que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Mas vamos continuar e vamos à questão número 10. No ato de improbidade administrativa decorrente de violação dos princípios da administração pública, o enriquecimento do agente público é irrelevante para a configuração do ilícito, certo ou errado. Então, pessoal, o que vocês acham? Para que esteja configurado um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, se faz necessário que haja um enriquecimento ilícito do agente público? Não, né? Realmente é irrelevante a configuração do ilícito. Portanto, esta questão ela está, sim, correta e, mais uma vez, ela é cópia da letra da lei. E vocês encontram a resposta desta assertiva no parágrafo 4º do artigo 11 da Lei de Improbidade. Mas, pessoal, vamos continuar e vamos à questão número 11. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador têm aplicabilidade no sistema de improbidade disciplinado na Lei de Improbidade Administrativa. Certo ou errado? Pessoal, está correta e aqui nem há muito o que comentar porque, mais uma vez, né, é cópia da letra da lei e vocês encontram a resposta no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Improbidade. E vamos continuar, vamos à nossa próxima questão, que é a questão número 12. Assinale a opção correta. Letra A. A constatação do caráter culposo do ato praticado por quem exerce a função pública não se revela suficiente para afastar a caracterização do ato de improbidade administrativa. Se revela, sim, né, pessoal? A gente acabou de comentar que atualmente somente condutas dolosas podem caracterizar ato de improbidade administrativa. Letra B. Os sócios, cotistas e diretores de pessoa jurídica de direito privado, via de regra, respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Pessoal, está errado.
via de regra, eles não respondem, eles só responderão se eles tiverem algum benefício direto. Então, esta assertiva também está errada. Vamos à letra C. O sucessor de quem causar dano ao erário está sujeito à obrigação de reparar os cofres públicos até o limite do valor do patrimônio transferido, exceto nas hipóteses de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Pessoal, o que torna esta alternativa errada é este exceto, porque não é exceto, é inclusive nas hipóteses de alteração contratual, de transformação, de incorporação. Enfim, a letra C também está errada. Vamos à letra D. Não obstante a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, em caso de lesão ao patrimônio público em decorrência de ato de improbidade, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento já efetuado nas demais instâncias, que tiverem por objeto os mesmos fatos. Pessoal, a letra D é a nossa alternativa correta e é cópia do artigo. Mas vamos ler a letra E. Em havendo o ressarcimento integral e efetivo do dano pelo sujeito ativo do ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, não lhe serão aplicáveis as sanções alusivas à perda de bens ou valores. E esta alternativa também está errada, porque ainda que haja o ressarcimento integral e efetivo, ele fica, sim, sujeito às sanções. Pessoal, vamos continuar. No material eu coloquei todos os artigos, né, para quem tiver interesse dar uma revisada. E vamos à nossa próxima questão, que é a questão número 13. A responsabilidade sucessória da sociedade empresária incorporada pelos atos da incorporadora está limitada, em regra, ao patrimônio transferido pelo ato de incorporação. Certo ou errado? Aqui, a Sebrasp colocou estes termos, né, incorporada, incorporadora, incorporação, para tentar dar um nó na cabeça dos candidatos. Mas, pessoal, o que vocês precisam atentar aqui nesta questão é que a responsabilidade sucessória ela está limitada, em regra, ao patrimônio transferido pelo ato de incorporação. Portanto, esta assertiva está correta e a resposta vocês encontram no parágrafo único do artigo 8º-A. Mas vamos continuar e vamos à questão número 14. Constitui ato de improbidade administrativa nomear parente em linha reta até o 4º grau para o exercício de função gratificada na administração pública direta. Pessoal, já estou sendo bem repetitiva, né? Mas percebam que, mais uma vez, eles estão cobrando lá aquela classificação dos atos de improbidade. Portanto, quem tiver tempo, dá uma revisada lá, né? Passa o olho lá na letra da lei, porque é um conteúdo que está aparecendo bastante nas questões da Sebrasp e eu aposto muito em pelo menos uma questão na prova de vocês sobre a lei de improbidade. E esta assertiva, ela está errada, porque não é até o 4º grau, e sim até o 3º grau. Pessoal, percebam a maldade da Sebrasp, né? Trocou aqui o 3º por 4º e a questão está errada. E a resposta desta questão vocês encontram no artigo 11, inciso 11, que estabelece que configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou ainda por afinidade até o 3º grau, inclusive. Pessoal, vamos continuar e vamos à questão número 15, que é a nossa última questão de hoje. O ato lesivo à administração pública, que também seja caracterizado como ato de improbidade administrativa, possibilita a aplicação simultânea das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846. Certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, está errado. É vedado que o agente público responda simultaneamente pelo mesmo ato, né, com sanções da Lei de Improbidade e também com sanções da Lei Anticorrupção. Portanto, esta questão está errada. E a resposta vocês encontram no parágrafo 2º do artigo 3º. Então, o que vocês acharam das questões? Fáceis, difíceis? Me contem. Deixem aqui nos comentários. Pessoal,
Conforme nós estávamos falando, a lei de improbidade ela foi praticamente toda modificada no ano de 2021 e, em razão disso, é um conteúdo que tem sido muito cobrado pelas bancas e com a Sebrasp não é diferente, né? A Sebrasp tem cobrado muito a lei de improbidade administrativa e eu acredito que é um conteúdo que vai ser cobrado também na prova de vocês. Mas, pessoal, apesar de ser um conteúdo muito cobrado pela Sebrasp, normalmente, quando a Sebrasp cobra a lei de improbidade, ela costuma cobrar a letra da lei sem trazer grandes dificuldades. Mas, vamos então ao que vocês estão esperando, né, que é a minha aposta de questão. Pessoal, eu acredito que a Sebrasp vai trazer uma questão questionando se condutas culposas respondem por improbidade administrativa. E a gente sabe que está errado porque atualmente faz-se necessário que haja um dolo na conduta do agente público para que ele venha a ser responsabilizado por improbidade administrativa. Além disso, pessoal, saibam diferenciar aquelas condutas que causam prejuízo ao erário daquelas condutas que configuram enriquecimento ilícito. E, no que se refere àquelas condutas que atentam contra os princípios da administração pública, a minha dica é que vocês memorizem todas estas condutas. Pessoal, por hoje era isto, fiquem tranquilos e eu desejo a todos uma boa prova.